Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao canal Maranatã. Vem, Senhor Jesus. Que essa semana seja uma semana recheada de milagres e prodígios. Vai haver muita luta, mas a vitória é garantida. Bora pro vídeo? Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu joinha e compartilhe. Bora pro vídeo. Leitura da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Bem sabeis, irmão, que a nossa vinda até vós não foi em vão. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como sabeis, encontramos em Deus a coragem de vos anunciar o Evangelho em meio de grandes lutas. A nossa exortação não se baseia no erro, na ambiguidade ou no desejo de enganar. Ao contrário, uma vez que Deus nos achou dignos para que nos confiasse o Evangelho, falamos não para agradar os homens, mas a Deus, que examina os nossos corações. Bem sabeis que nunca usamos palavra de adulação, nem procedemos movido por disfarçada ganância. Deus é testemunha disso, e também não procuramos elogios humanos, nem da parte de vós, nem de outros, embora pudéssemos fazer a nossa autoridade de apóstolo de Cristo. Foi com muita ternura que nos apresentamos a vós, como uma mãe que acalenta os seus filhinhos. Também vos queríamos, que desejávamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida, a tal ponto chegou a nossa afeição por vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, nós vemos no dia de hoje um Paulo que tinha toda a autoridade. Paulo que ele teve aquele encontro com Jesus. Paulo estava a caminho a Damasco, seguindo, né? Saulo, até então, Saulo estava a caminho a Damasco, seguindo os cristãos, e ele teve aquele encontro com Cristo, onde Paulo ele perde a visão, né? Só para dar aqui uma pincelada na história de Paulo. Mas Deus ele faz uma coisa, Jesus ele faz uma coisa maravilhosa. Saulo, agora conhecido como Paulo, um dos pilares da igreja, ele deixou de perseguir os cristãos para evangelizar. Ele era um homem muito inteligente, porque ele conhecia a lei, ele era conhecedor da lei. Paulo era uma pessoa intelectualmente inteligente, mas ele tinha essa cegueira, né? Aquelas escamas nos olhos. Então ele perseguia os cristãos. Mas nessa palavra de hoje nós podemos ver um Paulo que ele faz uma catequese muito simplificada. Uma catequese de um líder que não é autoritário, ao contrário, um líder que é amoroso, um líder que é carinhoso, mas um líder que fala da parte de Deus. O que significa isso, gente? Ele não fala coisas para adular, né? Porque muitas vezes a gente é influenciado pela multitude, porque muitas vezes você é perseguido porque a sua imagem representa uma verdade, né? Representa a Cristo. Então as pessoas hoje em dia, muitas vezes, gente, eu me vou quadrar também, porque muitas vezes a gente quer viver o cristianismo da nossa maneira. Nós não queremos ser, muitas vezes, corrigidos. Nós não queremos viver à margem do evangelho, né? Então, nós no dia de hoje, que nós possamos ser, assim como Paulo, aquele que sabe um pouquinho mais, que ele tenha um pouquinho mais de paciência para transmitir, né, a palavra de Deus, o evangelho de Deus ao próximo, mas sem omitir a palavra de Deus, né? Quem junta, gente, eu sou nascida na zona da Mata Mineira, a gente fala assim: quem mistura com porco, farelo come. E é verdade. Você tem que seguir o evangelho, gente. E tratar e passar o evangelho de uma forma mais simplificada, para que as pessoas possam também entender, compreender, mas sem adular.
Porque muitas vezes a gente, para quadrar dentro de um certo grupo, a gente quer, né, moldear. Com Deus não há molde. Ou você serve a Deus da maneira que Deus está falando, você fala, transmite para as pessoas a vontade de Deus. Toda aquela árvore que não dá fruto, gente, ela é podada. Como diz Jó, né? Deus deu, Deus tirou. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque do mesmo jeito que Deus te dá aquela unção, aquela autoridade, Ele pode tirar. Por quê? Porque você não está dando fruto. Você não está falando por parte de Deus. É muito importante, todas as vezes que eu vou fazer um vídeo para vocês, para o nosso canal, eu peço o Espírito Santo, né? Eu invoco a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo sempre me deixe falar aquilo que Deus, que é da vontade do coração de Deus, que eu seja só instrumento de Deus. Gente, eu sou dona da razão e a verdade? Não. Eu posso errar? Claro que eu posso errar. Eu sou humana, mas o que eu não posso fazer é vir aqui adular as pessoas. Gente, siga no pecado. Gente, siga, né, com um pé lá e outro cá. Porque eu sinto, né, gente, isso é o que eu sinto, que já passamos o tempo da misericórdia, estamos caminhando para o tempo da justiça. Porque nós somos a geração que vamos ver a regressa do Cristo. Quando é, que dia, que hora, que momento, eu não sei. A única coisa que eu sei é que se está cumprindo todas as profecias da Bíblia. Então, eu vou seguindo aquilo que a Bíblia está dizendo, né? Todos os sinais estão aí, só que nós estamos, né, é por eu sempre brinco, né, a turminha da misericórdia. Eu sigo pecando, na hora que Jesus aparecer lá no céu, ó, eu aperto um botãozinho da misericórdia e falo, ó Senhor, perdão e misericórdia. Deus é misericordioso, mas você tem que começar a trabalhar a obra de misericórdia. Como eu posso trabalhar a misericórdia de Deus na minha vida? Sendo misericordioso com o outro. Né? Sendo misericordioso com o outro. Significa para você ser bobo? Não. Que diz o Evangelho? Manso como na pomba, prudente como uma serpente. Você tem que ter, olha só a importância da prudência, de você vigiar e orar, né? De você estar prestando atenção na palavra de Deus e colocando isso em prática. Então, muitas vezes, vai tocar na nossa vida, gente, pessoas muito difíceis. Nós também somos difíceis. Nós temos que trabalhar a temperança. Gente, a paciência com o outro. Não é ter paciência, estar de acordo com aquilo que o outro está fazendo. Mas não explodir, né? Muitas vezes as pessoas, a gente explode de forma agressiva, a gente não tem paciência com nada, é tudo dentro do meu tempo, de acordo com a minha vontade, né? Não na vontade de Deus, que a gente possa ter paciência com o próximo. E quando, gente, você vê que não tem jeito, ou você se afasta, ou a pessoa vai, ou aquele grupinho vai levar você para o abismo, simplesmente, gente, faz aquilo que Jesus disse. Se uma casa você chegar e aquela casa, naquela cidade, você não é bem recebido, você tira a areia dos seus pés e vai para outro lugar. Ai, mas né, também ser cristão não é você sofredor. Não, é você ter discernimento. Você ser manso de coração. Né? A importância da gente ser manso. Jesus era manso e humilde. Então, que nós possamos ser manso e humilde. Quando a gente estiver passando pela prova, estiver passando pela flagelação, a gente poder ser manso. Você simplesmente está tranquilo, está sereno, e que o outro faça com você, o que o outro sente, é problema do outro. Eu não posso mudar o sentimento do meu próximo, mas eu posso controlar o meu, eu posso mudar o meu. Agora, a pessoa, aí já é outra coisa. Então, que a gente possa ser manso. Olha um Paulo tão amoroso, né? Ele pregava de uma forma tão simplificada. E é assim mesmo, gente. O evangelho ele tem que ser simples. Porque Jesus ele veio para cumprir a lei.
Porque antes os fariseus, eles sabiam a lei, claro, a lei de Moisés. Então o filho de Deus, o Messias, ele veio nos ajudar a cumprir a lei de uma forma didática. Jesus, ele era muito didático para evangelizar, mas também sem adulação, né? Sem interesse. Muitas vezes a gente está na igreja por interesse. Qual pode ser o interesse? Muitos monetários, outros interesses de ser visto, né? De que olha como me vejam, olha só. Mas, gente, o mais lindo do evangelho é a gente poder cumpri-lo, a gente poder vivê-lo, a gente poder ver e sentir, né, que a gente está no caminho certo. É sofrimento? É um sofrimento na paz de Deus. Por isso que eu falo, temperança. Você tem que ser manso e humilde de coração, né? Manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Prudência, né? Vai começando a ver qual é o caminho que você está trilhando. Então, que no dia de hoje, que essa semana que já se iniciou, seja uma semana de tranquilidade, de calma, de meditação, mas também de colocar à prática e ter paciência com os demais. Levar a palavra de Deus até as pessoas de uma forma didática, de uma forma fácil, de uma forma, né, misericordiosa, que todas as pessoas possam não só escutar a palavra, mas também de vê-la através que você seja instrumento de Deus. Para que as pessoas possam ver a mudança em você, a mudança na sua família. Então, se você não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha e compartilhe. Até o próximo vídeo.